Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. A paz do Senhor. Deus seja louvado na tua vida, na vida de cada um que está aqui nessa manhã. Sim, irmãos, eu vim combinando com a decoração, várias pessoas já me falaram isso. Tá tudo bem por isso. Engraçado que eu sabia que estava assim, que eu vi ontem, eu vi a programação da MM ontem, mas está tudo bem. Eu acho que mãe lembra rosa, mulher lembra rosa, né? Talvez por isso. Tem mais alguém de rosa aí? Você também está combinando com a decoração, não sou só eu. Gente, hoje já vivi, assim, muitas coisas. Já chorei lá embaixo, já sorri aqui. Eu queria contar aqui para duas mães que as crianças passaram ali e perguntaram assim para mim: você quer um presente? Eu falei, claro que eu quero. Eu vou falar com a minha mãe, tá? Então já fica aí de sobreaviso, porque eu já recebi promessa aqui, promessa, né? Eu já coloquei diante do Senhor, né? E ela vai acontecer. Quem crê aí em promessas de Deus? Que bom que você está aqui, que bom que você escolheu. Eu sei que hoje é um dia cheio, mas é um dia festivo. Eu sei que hoje é um dia de preparar pratos especiais. Eu espero que alguém tenha feito isso por você lá na sua casa. Mas, não. No próximo ano, em nome de Jesus, creiam nas promessas. Por favor, irmãos, aprendam aí um prato novo, um cardápio. Meu filho diz que se o Google sabe, hoje eu acrescento, se o chat sabe, nós também sabemos e podemos fazer. Não sei se você vai comer na rua junto com a sua família, mas eu tenho certeza que hoje será um dia especial, de celebração, de gratidão. Sei que muitos vieram hoje acompanhando as suas mães. Tem aquele dia que o filho cede, né? O filho deixa talvez de ir à sua igreja, ou talvez deixa de ficar em casa para estar aqui. E você também é muito bem-vindo em nome de Jesus. Junto com a sua mãe, nós nos sentimos honrados por isso. Decisões que definem gerações. Nós estamos no mês das famílias e nós queríamos conversar com você um pouquinho sobre essas decisões que vão definir não somente a sua vida, porque às vezes nós achamos que as nossas escolhas têm a ver somente conosco, vão nos afetar somente, tem a ver só com o que nós vivemos, tem a ver com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa carreira, tem a ver conosco. Minha vida, meu dinheiro, minhas regras, minhas atitudes. Mas eu queria que você se recordasse nessa manhã que todas as decisões que você toma, mulher, que definirá algo na geração que está após a sua, que cada decisão, que cada escolha é capaz de definir, sim, algo para que essa geração seja estabelecida no Senhor, para que seja uma geração forte, para que seja uma descendência que recebeu um legado de escolhas excelentes diante do Pai. Mulheres que são mães, mas mulheres que muitas vezes ainda não geraram. Eu orei junto com mulheres aqui há pouco por mulheres que ainda não geraram. Não só aquelas que não se casaram, mas aquelas que estão colocando diante do altar do Senhor o desejo de gerar vida biológica em seus ventres. Mulheres que geram vida, e eu quero estender isso nessa manhã, como eu tenho falado em outros anos, mas acho importante nós pontuarmos. Mulheres que geram vida não se limitam simplesmente ao aspecto biológico da coisa. Nós fomos criadas, irmãs, mulheres capacitadas pelo Senhor para gerar vida. Mulheres que geram vida quando carregam a presença de Deus. Quando através das suas palavras conseguem encorajar, conseguem através das suas orações trazer esperança, trazer alívio, trazer encorajamento. Mulheres que sustentam as suas casas pela fé, mulheres que mudam o ambiente. Eu espero que nós sejamos assim, mulheres que mudam o ambiente positivamente pela presença de Deus que nós carregamos. E hoje eu quero conversar, dando sequência, sobre o encontro de duas mulheres. Que encontro, gente! Eu não sei se... A gente costuma ouvir que um café entre amigas é super terapêutico. Já ouviu isso?
seu marido libera você para tomar um café de vez em quando aí com alguma amiga, espero que sim. Mas eu quero falar sobre um encontro entre duas mulheres cujas decisões definiram gerações e afetaram as nossas vidas que estamos aqui hoje. E a verdade é que os nossos encontros precisam ser assim, encontro de mulheres que geram vida. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Lucas. Já chorei com o vídeo do meu filho hoje. Eu acho que a Valéria deve ter obrigado ele a fazer aquele vídeo, mas ficou lindo. Às vezes ele assiste aqui o culto da manhã. E se ele estiver assistindo junto com a Isa, um beijo, amo vocês aí. Lucas 1, de 39 a 45, diz assim: naqueles dias, Maria, sabe de que Maria nós estamos falando aqui, preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas por que eu sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, como mulheres, Deus, como mulheres capacitadas pelo Senhor para gerar vida, biologicamente, espiritualmente, através das nossas palavras, dos nossos posicionamentos e escolhas. Deus, eu peço que toda a nossa família possa perceber o Teu mover em nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. As nossas escolhas afetam as nossas casas, afetam a nossa igreja, afetam os ambientes em que nós estamos. E quando eu e você olhamos para Isabel e Maria, percebemos que Deus não estava gerando apenas duas crianças. Não era um encontro só entre gestantes. Não era um encontro entre duas mulheres que estavam grávidas. Uma estava gestante de 6 meses e a outra estava gestando há pouco tempo. Mas era um encontro entre duas gerações, duas mulheres de Deus, duas mulheres que estavam movimentando a história da redenção. Isabel decidiu permanecer fiel, mesmo durante anos. Se você se recorda da história de Isabel e Zacarias, seu marido, ela era estéril. E ela decide permanecer fiel. Uma decisão, uma escolha, um posicionamento que muda gerações. Isabel decidiu permanecer fiel ao Senhor, mesmo durante os anos de dor e silêncio, de vergonha durante e perante a sociedade. E Maria, ela decidiu obedecer, mesmo sem entender. A história com Maria foi rápida, não é? Talvez ela não esperasse. Interessante que nenhuma das duas tinha uma promessa. Zacarias orava por isso e creio que Isabel também. Mas não havia sido ainda dada uma palavra de que isso aconteceria. E ainda assim, Isabel permaneceu fiel ao Senhor, servindo. E a decisão de ambas, irmãos, elas mudaram a história da humanidade. Você sabe quem é o filho de Isabel? João Batista, aquele que prepararia o caminho do Senhor para que o Messias, o filho de Maria, viesse ao mundo. Jesus salvaria e salvou a humanidade e nos salvou e nos alcançou aqui, amém? Nós fomos alcançadas por decisões. Tudo isso, esse encontro conecta uma resposta do Senhor, uma resposta de fé, mulheres, que eu e você precisamos dar diante dessa sociedade. Duas mulheres diante de Deus. E, gente, como eu valorizo, sabe? A questão de pessoas que Deus conecta. Pessoas que Deus traz para perto. Pessoas que são... que Deus promove esses encontros onde nós podemos ser edificadas. Onde nós podemos declarar os grandes feitos do Senhor.
O primeiro ambiente que Jesus foi exaltado e glorificado não foi na igreja, não foi num templo, não foi diante de doutores da lei, mas foi na casa de uma mulher, foi na casa de Isabel. Foi dentro dessa casa, nesse encontro com duas mulheres, dentro de um ambiente comum, queridos e queridas, aqui nessa manhã, Deus promove encontros que mudam gerações. Deus começa a mover numa mãe que não desiste, numa mulher que escolhe obedecer. Eu afirmo para você aqui nessa manhã que numa casa onde pelo menos um continua buscando a Deus, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a desafios, Deus se manifestará ali. Maria e Isabel estavam em fases completamente diferentes, de idade, cronologia, de vida, de serviço ao Senhor, de maturidade, mas elas carregavam milagres. Mulher aqui comigo nessa manhã, homens, todos nós temos o potencial de gerar milagres, de gerar histórias que vão fazer diferença nas gerações. Elas estavam em fases diferentes, mas o que elas tinham em comum? Elas decidiram confiar em Deus acima das circunstâncias. E por isso se tornaram mulheres cujas decisões definiram gerações, mulheres geradoras de vida. A decisão de permanecer fiel, ela define gerações. Quem era Isabel? Lucas 1, 5, 6 diz que Isabel era esposa de Zacarias, que era da tribo de Levi e que ele servia ao Senhor no templo. Diz que ela ainda era descendente de Arão e ambos eram justos diante do Senhor, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha que coisa boa nós nascermos numa família assim. Eu não sei se você nasceu numa família, num lar evangélico. Não basta ser um lar evangélico, não basta ser um lar religioso, mas esse lar aqui carregava compromisso com Deus. Consegue notar a diferença? Não era só aquele casal que ia à igreja, mas era um casal que temia. Eram servos do Senhor, que continuavam seguindo e prosseguindo para o alvo. E a palavra diz que eles eram irrepreensíveis a todos os mandamentos e preceitos do Pai. Eles tinham temor, eles tinham reverência, eles tinham um compromisso. E isso é muito importante, porque a esterilidade na casa deles nunca anulou a fidelidade deles ao Senhor. Então eu quero dizer para você aqui nessa manhã, mãe, que você pode estar olhando para circunstâncias que são difíceis. Você pode estar orando pelos seus filhos, orando pela sua casa. Você, mulher, pode estar olhando para a limitação do seu ventre. Você pode estar olhando para limitações que são impostas a cada um de nós. Mas isso nunca será capaz de anular a fidelidade a quem nós devemos ter fidelidade, que é o Senhor. Eles não desistiram, isso não anulou o compromisso, isso não anulou porque eles estivessem na presença de Deus. Não adianta nós estarmos fiéis ou junto com o Senhor quando tudo está bem, mas nós precisamos ser fiéis em todo o tempo da nossa vida, em cada estação. Você acha que a esterilidade não mexia com Isabel? Claro que mexia, porque em Lucas 1,7, quando ela recebe a notícia que ela geraria, ela diz que agora Deus havia retirado toda a humilhação que ela sofria diante do povo. Quantas vezes Isabel deve ter chorado? Mãe, quantas vezes nós pedimos, clamamos? Quantas vezes nós colocamos os nossos filhos diante do altar? Quantas vezes nós estamos na dependência do Senhor, mas como Isabel, crendo que Ele é poderoso para fazer
infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera nas nossas vidas. E essa decisão trouxe ao mundo não só um bebê, irmãos, trouxe João Batista. João Batista estava sendo formado. Gerações são afetadas pelo ambiente espiritual que nós construímos em nossa casa. João cresceu dentro de um lar onde havia oração, temor, dedicação ao Senhor, palavra de Deus, serviço e fidelidade. Ei, mãe, pai, o que eu desejo aqui nessa manhã é que, independente da idade do seu filho, independente do que vocês já construíram até agora, é que na sua casa haja oração, temor, palavra, serviço com dedicação ao Senhor e fidelidade ao nosso Deus. Você pode dizer amém por isso? Porque antes dela gerar um profeta, Isabel já tinha uma vida alinhada com Deus. E isso faz toda a diferença. Um posicionamento, uma escolha que muda toda uma geração. João nasce dentro de uma casa fiel ao Senhor. E talvez essa possa ser uma das decisões mais importantes que nós mulheres devamos tomar. Construir um ambiente onde a nossa descendência vai receber um legado de fidelidade ao Senhor. Decida permanecer fiel, irmão, mesmo diante de tempos difíceis. Isso definirá a próxima geração. Segundo ponto que eu queria dizer é que a decisão de obedecer a Deus também define gerações. Se Isabel permaneceu fiel ao Senhor mesmo diante da esterilidade, a decisão de obedecer a Deus também define gerações, porque Maria, ela decide obedecer a Deus. E quem era Maria? Maria era uma jovem que não era conhecida, não era uma jovem de linhagem que estava com alguém servindo no templo, não, mas ela foi visitada pelo anjo Gabriel, e ela estava na cidade de Nazaré, quando o anjo a visitou e chega com essa notícia: você será a mãe do Salvador, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Deus está contigo. Mãe, Deus está contigo. Deus está te sustentando. Deus está vendo cada atitude, cada passo, cada decisão. Maria ficou perturbada com essas palavras, diz aqui em Lucas 1, ela ficou perturbada e começou a pensar o que poderia significar essa saudação, mas o anjo disse para ela: não tenha medo. Eu digo para você aqui nessa manhã, mulher, não tenha medo dos planos e dos propósitos que Deus tem para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, porque os filhos, eles são flechas do Senhor, e nós a tempo deveremos liberá-los para que eles sejam usados para a glória de Deus. Eu não sei você, mas eu sou muito grata ao Senhor pelos filhos que Ele nos deu. Eu sou muito grata ao Senhor pelo que Ele tem feito. Eu sou muito grata ao Senhor pela vida do Lucas, que agora já está gerando a sua família comprometida com o Pai. Eu sou grata ao Senhor pela vida da Meline. Eu sou grata ao Senhor pelo que Ele tem feito na minha casa. E eu digo para você que como Deus é bondoso. Lá atrás nós decidimos servir ao Senhor. E eu quero declarar aqui diante da igreja, diante do Senhor, que não serão as dificuldades que vão anular o nosso compromisso com Ele. O pacto que nós fizemos. Os nossos filhos são herança do Senhor. Interessante que nós costumamos falar muito isso e declarar muito isso, que os nossos filhos chegarão muito mais longe do que nós. Você declara isso também sobre a sua descendência? Amém? Mas tem uma coisa que às vezes aperta o meu coração. Quando eu olho para os meus pais, eu estou chegando muito mais longe que eles. Porque se nós desejamos que os nossos filhos alcancem mais, sejam mais comprometidos, que os nossos filhos sejam boca de Deus na terra, que nossos filhos tenham casas e casamentos abençoados, que eles sejam exemplos dos fiéis. E nós? Será que eu sou uma mãe melhor do que minha mãe foi?
Será que eu, marido, sou um marido melhor para minha esposa do que o meu pai foi ou é? Vocês conseguem entender isso, gente? Vocês conseguem compreender essa dinâmica do reino? Porque nós costumamos dizer, os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre é o galardão, mas nós também somos herança. Nós também precisamos alcançar mais do que eles alcançaram. Nós precisamos ter mais compromisso. Nós precisamos de unção. Nós precisamos nos posicionarmos. Nós precisamos nos colocar diante dessa geração e dizer a que nós viemos. Porque se a nossa escolha nessa geração afetará a nossa descendência, as próximas gerações, nós devemos fazer escolhas coerentes, em nome de Jesus. E Maria decide obedecer de pronto a palavra do Senhor, e ela diz, sou serva do Senhor, e que aconteça comigo conforme a tua palavra. Não tenha medo do que Deus quer mover. Às vezes Ele faz uns movimentos para que as coisas se estabilizem na sua casa, na sua família. Se Isabel ensina sobre permanecer fiel durante a esterilidade, Maria nos ensina sobre obedecer imediatamente quando Deus chama. Maria era uma jovem simples, mas agraciada pelo Senhor. Talvez Deus tenha olhado e tenha visto santidade e disponibilidade para obedecer. Teria custo ser a mãe do Salvador, mas ela aceita o desafio, uma jovem menina que logo se tornaria uma mulher e mãe de Cristo. A terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que decisões espirituais conectam gerações. Irmãs, irmãos, que encontro! Já pensou aqui nesse Dia das Mães você poder falar, eu tenho uma Isabel na minha vida, ou eu tenho uma Maria na minha vida? Que tal o seu filho pudesse olhar para você, a sua filha, e dizer, minha mãe, uma mulher que não desiste. Talvez o seu filho pudesse olhar e dizer, minha mãe, quando Deus fala, ela prontamente obedece ao Senhor. Interessante que Maria estava em Nazaré. Está me acompanhando aqui? Quando ela recebe a visita do anjo. Maria estava em Nazaré. Era uma região... Desculpa, gente. Ela não estava em Nazaré, não. Maria estava em Nazaré, sim, desculpa. É uma região... gente, é verdade. Às vezes tem essas confusões, né? Quem nunca, né? Maria estava numa região, Isabel estava em outra região. Para eu não errar, vou falar assim. Mas eu sei que a distância era longa. Eram mais ou menos, o texto diz até onde uma e onde outra estava. É igual aquelas contas de matemática que eu faço de cabeça e às vezes eu confundo tudo aqui, o negócio 12, eu falo 22, é isso aí. Mas o texto diz exatamente onde uma e outra estava. Mas a distância era longa, eram mais ou menos 120 a 150 quilômetros, 3 a 4 dias de viagem. Mas o texto diz que quando o anjo fala com ela, e quando o anjo está concluindo a fala, ele diz, olha, isso tudo está acontecendo contigo, e Isabel também será mãe na sua velhice. Então é por isso que Maria sai depressa e vai visitar Isabel, longe, distante. Mas ela sai e ela vai, ela toma uma decisão intencional de estar com essa mulher. Elas eram aparentadas, elas tinham algum grau de parentesco, mas elas tomam decisões que vão juntas movimentar gerações. Também Isabel, tu aparenta, diz o texto, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. O Deus dos impossíveis quer se manifestar aqui também nessa manhã. Maria acabara de receber uma notícia inesperada. Ela carregaria o Filho de Deus. Então o anjo cita Isabel como uma confirmação viva de que Deus é um Deus que opera ao mesmo tempo em várias histórias, em várias casas, em várias famílias, em várias mulheres, em vários filhos. Deus está agindo, Deus está operando, Ele está agindo e realizando milagres.
É como se o anjo dissesse assim para Maria: olha, Maria, você não é a única que está vivendo o impossível de Deus. Sabe, mulher, talvez nós ouçamos histórias de impossíveis na vida de tanta gente, mas Deus trabalha nas nossas vidas também. Deus tem impossíveis a serem realizados na nossa vida também. Enquanto Deus restaurava a vergonha de Isabel e trazia a maternidade à vida dela, Deus também trabalhava na vida de Maria, trazendo o Salvador. Isabel decidiu permanecer, Maria decidiu obedecer. Agora Deus une duas histórias de duas mulheres. Você crê junto comigo que nenhuma conexão em Deus é por acaso? Conexões no Senhor são intencionais. Deus levanta pessoas para nos abençoar. Deus levanta pessoas para trazer bálsamo na nossa vida. Deus levanta pessoas para alegrar o nosso coração. Deus levanta pessoas para edificar a nossa fé. Deus levanta pessoas que vão tornar o nosso caminho menos doloroso e menos difícil. Deus levanta mulheres nessa geração para estender a mão para outras mulheres, para caminhar juntas. Mãe, Deus é contigo. Comece a enxergar as conexões que Deus tem feito para fortalecer a tua vida e sustentar pessoas dentro do mesmo propósito. Sabe, existem forças quando encontros são gerados por Deus. Eu queria que você olhasse aí para perto de você. Você consegue identificar alguém que Deus tem levantado na sua vida para fortalecer você? Pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser a sua esposa, pode ser sua mãe. Deixa eu ver se minha filha vai olhar para mim. Glória a Deus, não foi porque eu mandei. Deus é bom, não é, gente? Deus faz isso. Deus é quem faz isso. Naquele ambiente simples, preste atenção nisso. Dentro de casa, duas mulheres se encontram. E não eram só bebês. Eu queria que você tivesse essa visão. Quando você deseja uma criança, você precisa desejar isso, desejar profeta, desejar homem de Deus, desejar pastores, desejarem mulheres que levantam a bandeira de Cristo, levantar filhos que declarem para essa geração: Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor, Ele é a nossa torre forte, o Senhor é meu pastor. Eu e você precisamos orar por filhos e filhas, biológicos e espirituais, que assumam posição nessa geração. Talvez a gente olhe e veja uma mulher grávida. Tem alguém grávida aqui? Ninguém? Ô, gente, sério que no Dia das Mães a gente não tem nenhuma mulher gerando? Cadê? Talvez olhem e vejam só uma mulher gestando. Talvez a gente possa olhar e falar: olha, mas Deus já está vendo o que Ele está chamando à existência para fazer diferença nessa geração, em nome de Jesus. Maria e Isabel nos mostram que mulheres alinhadas com Deus, mães, a gente está falando de mães hoje, mas eu quero, menino, homem, que você também se encaixe aqui em ser uma bênção na sua geração. Quando há encontros de mulheres alinhadas e homens alinhados com Deus, são muito mais do que histórias pessoais contadas, sabe? São impactos transmitidos e que alcançam gerações do que Deus está fazendo na nossa vida. Quando uma mulher, vou finalizar com esse ponto aqui. Quando uma mulher carrega Jesus, o ambiente se transforma. Você se lembra que Maria chegou na casa de Isabel e ela recebe, e aquele ambiente, ele é transformado. É claro que Maria carregava Jesus no ventre. E nós carregamos Jesus hoje habitando em nós. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, onde eu e você chegamos, a presença de Jesus chega junto conosco. O ambiente foi transformado, irmãos. O ambiente virou um ambiente de alegria, um ambiente de unção, um ambiente de profecia, um ambiente de palavras vindas do céu e carregadas de autoridade.
Então, onde você chegar, carregando Jesus, será assim para a glória de Deus. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. E ela exclama com alta voz: bendita é você entre as mulheres. Quando duas mães comprometidas com Deus se encontram, um ambiente de unção é estabelecido. Quando duas pessoas ou mais, por isso é o mistério da igreja, quando dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. Quando essas duas mulheres que decidiram, mesmo no meio da dor, continuar amando ao Senhor, e quando a outra decide obedecer sem entender, irmãs, que encontro é esse? Há um encontro de glória. Se elas fossem pentecostais, eu acho que ia ter o glória a Deus para lá, aleluia para cá. A gente também pode dar glória a Deus e aleluia, não é? Você já percebeu que quando você encontra alguém cheio de Deus, é diferente? Às vezes nós estamos tão preparados humanamente para tantas coisas, mas quando a unção é diferente, e ela reconhece em Maria a presença de Cristo. Rei, mãe, pai, que a presença de Cristo seja reconhecida na sua vida, não na igreja, não no púlpito, não num lugar onde você talvez seja desconhecido, mas que os seus filhos, olhe para mim, filha, você pode pedir para o seu filho olhar para você, se ele está perto de você aí, que os seus filhos reconheçam em você, que você carrega Jesus, que você carrega a presença, que as suas escolhas, a sua oração, a sua palavra profética, a declaração da palavra de Deus, ela é real e faz diferença. O ambiente responde, irmãos. Todo mal bate em retirada, a alegria se estabelece. O menino no ventre de Isabel se move. Isabel é cheia do Espírito e ela começa a falar como se fosse boca de Deus na terra. Mãe, você foi erguida, levantada para ser boca de Deus na tua casa, boca de Deus para os teus filhos. Não desista. A presença de Jesus, quando entra num ambiente, ela sempre vai produzir uma manifestação, e que seja de glória, e que seja de louvor, e que seja de adoração. Maria carregava Jesus, e a presença dele já fez diferença naquela casa. Porque ambientes que são influenciados, serão influenciados por aquilo que nós carregamos dentro de nós. Mãe, pai, posso falar com você também, pai? Eu sei que hoje é dia das mães, mas que quando você entrar na tua casa, não chegue carregando tensão, medo, incredulidade, crítica, ou algum outro peso, que talvez a gente venha lá de fora cheio de tensões mesmo, mas que nós nos lembremos que nós carregamos Jesus, e Ele tem poder de libertar, Ele é a verdade, Ele é o caminho, e Ele é a vida, e Ele transforma ambientes. Por isso eu e você podemos liberar paz sobre as nossas casas, liberar visão, direção e vida. Uma mulher cheia da presença de Deus pode mudar completamente o ambiente da sua casa. Talvez você pense assim comigo aqui, ó. Mas eu carrego a presença de Deus. Eu sou o templo. E lá em casa não funciona assim. Eu sou crente. Sou até membro lá da primeira igreja batista da Vila da Penha. Dá um glória a Deus aí por isso, irmãos. Deus levantar essa agência do reino aqui. Aleluia. Eu amo a minha igreja. Mas os meus filhos, eles ainda não se movem como João Batista se moveu.
Mas os meus filhos não percebem a presença de Jesus como João Batista percebeu. Mas eu carrego a presença, e por que isso não está acontecendo? Eles não reagem à palavra, eles não reagem ao que eu digo, eles não reagem à oração, eles não reagem ao que eu carrego, ao selo que eu carrego. Mas a minha palavra para você nessa manhã, mãe, é: não desista. Deus é um Deus que nos enche de esperança, porque Jesus continua movendo corações. E Ele faz e trata lugares que eu e você sequer imaginamos. Eu quero que você se lembre que toda palavra, que toda oração, que toda lágrima, que toda decisão e que toda escolha vão frutificar e vão modificar gerações. Esse é o seu legado. Esse é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos e para a nossa casa. Para nós revivermos juntos essa cena aqui, foram 2 mulheres, 2 mães, 2 promessas, uma casa cheia de alegria, uma casa que foi tomada pela presença de Deus. Porque quando Deus entra no ambiente, faz assim no seu coração, ó. Porque quando Deus entra na minha casa, porque quando Deus entra no ambiente, a alegria chega e a resposta do Senhor vem. Hoje, Deus quer lembrar a cada uma de nós aqui, mãe, você carrega muito mais influência do que você imagina. Uma palavra dita com amor da sua boca pode marcar um filho para sempre. Uma oração pode sustentar geração, porque às vezes nós pensamos só nas coisas ruins que os nossos pais fazem. Mas eu queria que você pensasse o contrário. Eu queria que esse ambiente que está sendo gerado na sua casa, na sua família, na sua vida, mais ainda a partir de hoje, possa ser aquilo que você vai carregar como lembrança do que Deus fez e usou os teus pais, a tua mãe. Uma mãe cheia da presença de Deus pode mudar completamente a sua vida, a sua casa. Maria chegou carregando Jesus e todo o ambiente começa a se transformar. Não importa a luta, porque nesse mundo a gente vai ter aflição. Talvez existam preocupações, desafios que você ainda espera no Senhor, mas você carrega a presença de Deus. Então, meu encorajamento para você nessa manhã, mãe, é: continue liberando vida. Continue liberando palavra de Deus escrita, declarada através da sua boca. Continue declarando aquilo que você ainda não viu. Declarando promessas. Não desista. Continue orando, continue acreditando. Seu filho e sua filha podem esquecer de muitas coisas, mas eles jamais vão esquecer dos seus joelhos dobrados, da oração e do clamor que você levantou por cada um deles. E nesse dia de hoje, mãe, Deus continua olhando para você e sustentando as nossas vidas com amor e com cuidado. Deus está agindo. E eu quero que você saia daqui sorrindo. Você pode dar um sorriso bem bonito? Eu quero que o teu sorriso atinja aí quem está perto de você. Eu quero que você saia daqui sorrindo. Não carregando apenas responsabilidades, lutas, mas carregando sementes espirituais para serem semeadas no coração dos teus filhos. Você ajuda, mãe, a construir futuros. Você ajuda a fazer diferença nessa geração. E que alegria que encheu a casa de Isabel, a unção que esteve lá, alcance também a tua casa, a tua família e a tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe nessa manhã, que você possa estar cheia da presença do Pai, em nome de Jesus.